Pronto. Por mais que a bola de futebol seja uma esfera, quando cheia, a gente tem que lembrar que ela é um icosaedro truncado. Ela é obtida a partir de um icosaedro e a gente faz cortes nos vértices dele. Aí ele vai, ele vai alcançar, ele vai virar um objeto com algumas pontas e quando a gente enche, ele acaba virando uma esfera. Então, uma bola de futebol a gente pensa como uma esfera, mas ele não é produzido como uma esfera, ele é feito como um icosaedro truncado, um poliedro, um. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Tá fazendo barulho, eu vou cortar isso aqui. Pronto. Ele é feito a partir de um sólido geométrico com 20 vértices e esses vértices vão ser cortados. Por isso vai virar um icosaedro truncado. Vou colocar a tela de novo aqui para vocês que estava fazendo barulho no fundo. Pronto. Além da bola de futebol, que a gente pode considerar como uma esfera quando está cheio, porque ele vai perder os vértices que ele tinha, a gente tem as bolinhas de gude. Exemplo clássico, mas não tão atual. É difícil a gente achar bolinha de gude hoje em dia. Aí eu coloquei umas brincadeiras, esferas do dragão e pokebola, coisa de desenho. A gente pode considerar até frutas como esfera. O exemplo disso é a laranja. No caso do globo terrestre que a gente está vendo no canto inferior direito, o objeto por completo não é uma esfera. A única coisa que é uma esfera é o globo. Você fala, Raul, tá, mas por que é importante a gente estudar esferas se ele não cai tanto, ele cai uma vez aqui, uma vez ali? As esferas elas são usadas em outros conteúdos, como geografia. Questão dos fuso horários, a gente vai ver na aula de hoje por que são chamados de fuso horários. Então, às vezes, não cai no Enem desse ano na parte de matemática, mas se cair na parte de geografia, ele pode pedir algum conhecimento matemático. Então, é bem legal saber. E a aula de hoje não vai ser tanto sobre cálculo, vai ser uma aula mais explicativa sobre as características, os aspectos, até sobre algumas curiosidades da esfera. Na aula que vem, eu vou pegar uma aula um pouco mais voltada para as contas. Essa aula não vai ser focada em conta, mas eu vou ensinar uma conta ou outra porque é importante e tem muito a ver com o que se cobra sobre as características da esfera. Tá dando para ouvir certinho, né? Só para eu controlar a altura da voz para não falar muito baixo ou muito alto. O próximo slide vai começar, a gente vai falar dos elementos da esfera. Primeiro, a gente tem que ter noção que uma esfera ela vai ter um raio. A distância do centro da bola, da esfera, até uma borda dela, não importa qual seja, é o raio. É bem legal estar com isso na cabeça, porque apesar de que a gente sempre estuda circunferência, círculo, o que mais vai cobrar quando se trata de observar a questão da esfera e fazer um exercício com um pouco menos carregado de cálculo é a questão do raio. Se não o raio diretamente, vai cobrar um cálculo mais leve que o raio esteja envolvido. Então, para a gente começar devagarzinho, a gente tem que lembrar que a esfera tem um raio. Além disso, a esfera é um sólido de revolução. Mesma coisa de um cilindro, de um cone. Vai ter um eixo no meio e você vai rodar um polígono, você vai rodar uma figura plana ao redor desse eixo. A revolução, a rotação dessa figura ao redor do eixo forma uma figura espacial. No caso, se eu rodar um semicírculo, ou seja, metade de um círculo, ao redor de um eixo,
O poliedro, o sólido que a gente obtém é uma esfera. Aí você fala, tudo bem, então é só isso? Não. O centro do semicírculo vai coincidir com o centro da esfera. Ele também vai ser o centro da esfera. E o eixo de rotação, o diâmetro do semicírculo, também vai ser o diâmetro da esfera. Então, o que a gente tem? A esfera é um sólido de rotação, sólido de revolução, obtido a partir da revolução de um semicírculo ao redor de um eixo. O diâmetro e o raio desse semicírculo serão iguais ao da esfera, e o centro dele irá coincidir com o centro da esfera. É legal saber, duvido que cobre no Enem, mas é muito importante saber disso para a gente começar a construir um conhecimento sobre esse sólido. A distância do centro da superfície até a borda, o centro da esfera até a superfície, até a borda é o raio, falei um pouquinho atrás, e o segmento de reta que liga dois pontos à superfície da esfera, passando pelo centro dela, é denominada diâmetro. Você fala, Raul, por que é importante falar isso? Por que tem que falar que o segmento de reta que liga dois pontos da superfície passando pelo centro é chamado de diâmetro? Porque a gente vai ver nessa aula que a gente vai fazer cortes na esfera. Nem todo segmento de reta que liga duas partes da superfície precisa passar pelo centro. Então, só aquele segmento que passa pelo centro, que passa pelo meio, que a gente chama de diâmetro. O diâmetro ele pode coincidir, ele pode ser o eixo da rotação da esfera. Você fala, Raul, por que pode? Acho que vocês conseguem ver o mouse. Se vocês observarem bem, aqui o eixo está na vertical. A gente pode ter um segmento de reta que pega aqui da metade desse quadrante, passa pelo centro e chega até a outra metade. Então, diâmetro é um segmento de reta que liga duas partes, dois extremos das esferas e passa pelo centro. Porém, ele não é o eixo, porque a esfera foi rotacionada a partir desse eixo. Então, esse diâmetro não seria um eixo, seria apenas outro diâmetro. Uma coisa muito legal de saber sobre a esfera também é a questão da superfície esférica. Raul, como que eu vou decorar? Porque é muito nome. Sim, questão de esfera, geometria no geral é muito nome. Você tem que decorar o que é polígono, o que é poliedro, o que é vértice, o que é aresta. É muito nome. Então tenta sempre fazer associações. Fica muito mais fácil de decorar e fica mais leve. O conteúdo não fica tão estressante. Quando falar superfície esférica, superfície lembra de área. É o que você vê. O que você vê numa esfera? Você vê a casca dela. Então, quando falar de superfície esférica, é a borda, é a casca, é a superfície, é a área, o que você vê. Superfície esférica é a casca da esférica. Seria como se fosse aquele plastiquinho, eu não sei o material que é feito, aquele plastiquinho da bola. Então, tentem associar a superfície esférica à casca da esfera. Continuando, a gente vai ver outros elementos da esfera, um pouco mais aprofundados. Raul, mas essa imagem que você trouxe não está aparecendo de matemática? Pois é. Os elementos, os nomes que a gente vê na geografia, quando a gente está estudando o globo terrestre, são elementos da esfera. Exemplo, os pontos extremos do diâmetro que coincide com o... Eita, ficou um pouquinho maior. Na hora de mandar os slides para vocês, eu vou diminuir um pouquinho essa imagem, que ela está cortando um pouquinho o M. Mas é para ser assim, os pontos extremos do diâmetro que coincidem com o eixo de rotação são denominados polos. Ou seja, as duas bordas do eixo a gente chama de polo. Ué, quando a gente está lá na geografia, a gente estuda que o planeta Terra tem dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul.
Então, é daí que vem. Por isso que a gente chama de polo. Vem da matemática, mas a gente usa na geografia. Então, muito importante saber, porque não vai ser só na matemática que vai cair esfera. Além disso, além de eles serem denominados polos, eles podem ser definidos como o encontro da superfície esférica com o eixo de rotação, ou seja, é onde o eixo de rotação encosta na casca da esfera, encosta na casca da bola. As circunferências na superfície esférica, a circunferência é a borda do círculo, lembra? É só o desenho, não é o que tem dentro. As circunferências na superfície esférica, na casca da esfera, formadas pela intersecção. Quando a intersecção é onde tem encontro. Pelo encontro de um plano perpendicular, um plano que está fazendo um ângulo de 90 graus, ao eixo de rotação com a superfície esférica, são chamados de paralelos. Lendo tudo de uma vez e depois explicando, as circunferências na superfície esférica formadas pela intersecção de um plano perpendicular ao eixo de rotação com a superfície esférica são chamados de paralelos, sendo o maior deles o equador. Raul, não entendi nada. Como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai gravar isso? As linhas na casca da esfera, elas vão ser obtidas pelo encontro de um plano que vai formar 90 graus com o eixo. Como assim? O eixo daqui, o plano vai ser horizontal e ele vai bater. Tum! Quando ele fizer um corte, vai formar essas linhas na esfera, essas circunferências, que vão ser chamadas de paralelos. Os paralelos são sempre deitados. O maior paralelo que a gente tem é chamado de equador, que vai ser o paralelo formado no centro da esfera. Você fala, ué, mas eu já vi isso em geografia também. Viu? A linha do equador recebe esse nome justamente por causa dessa propriedade da esfera. Então, ficar esperto. Um jeito, não fácil, um jeito de você gravar a questão de paralelo e meridiano, que a gente vai falar já já, é o seguinte: paralelo. Você sempre vai fazer um risco, você sempre vai destacar o E, de equador. Meridiano, a gente vai destacar. Não, é o contrário. Latitude é o T de. Disfarce. Eu confundi. O paralelo, a gente pode. Depois eu falo que eu esqueci o método de guardar. Paralelo, ele vai ser perpendicular ao eixo, sempre assim, e o maior deles vai ser o equador. Então, lembrar, quando você estiver estudando geografia, não é matemática, é geografia, e o professor falar para vocês da linha do equador, vocês vão lembrar que é no meio da esfera, no meio. E esse paralelo é o maior de todos. Além disso, as circunferências na superfície esférica, formadas pela intersecção de um plano, ficou uma plano, de um plano paralelo ao eixo de rotação, com a superfície esférica, são denominadas de meridianos. A gente vê na geografia que os meridianos são sempre na vertical, são sempre em pé. Isso é verdade? A gente pode chegar assim, apesar de não ter cima, embaixo, de lado, no espaço, é um jeito de gravar. O que eu quero que vocês gravem para a matemática é, tem o eixo. Se a linha, se a circunferência está junta, se está paralela, ela está na mesma direção, então a gente vai chamar de meridiano. É um pouquinho difícil de gravar o nome, porém é legal lembrar do meridiano de Greenwich. Se você é bom em geografia, mas não é muito bom em matemática, fazendo essas associações entre polos, pontos extremos, paralelos, a questão do equador e meridiano de Greenwich, é muito mais fácil você gravar, porque você está pegando uma matéria que você é muito bom e ajudando uma matéria que você não está tão bom.
Eu falo está porque você vai conseguir ficar bom em matemática. Basta um pouco de treino e esforço, mesmo com todas as dificuldades. Revisão do que a gente viu até agora. Uma esfera tem um raio, uma esfera tem um eixo de rotação, que pode ou não ser o diâmetro dela. A gente tem paralelos, que são as linhas que fazem um ângulo de 90 graus com o eixo. A gente tem meridianos, são linhas paralelas ao eixo, todas projetadas na casca da esfera, na superfície esférica. Os dois pontos extremos do eixo de rotação a gente chama de polos. Tentem sempre associar com o planeta Terra, que fica um pouquinho mais fácil de gravar. Agora, a gente vai olhar uma parte um pouco mais delicada desse conteúdo. São os cortes nas esferas. A gente vai pegar, um exemplo, uma laranja e vai cortar ela. Raul, por que é um pouco mais delicado? O primeiro ponto que a gente vai estudar é fácil da gente enxergar, mas é um pouquinho difícil de entender. É necessário muita atenção. Exemplo. Não sei se vocês já fizeram, a mãe de vocês já fizeram. Você pega uma laranja e descasca ela. Ela vai ficar parecendo uma bola. E ao invés de você cortar ela no meio, você corta ela um pouco afastada do meio e fica uma parte grande e uma tampinha da laranja. É justamente isso que a gente vai ver. Um exemplo que caiu no Enem, se não me engano, em 2017, foi que o cara ia usar um melão para fixar os doces. Fala, como assim? Ele ia cortar uma tampinha do melão, tum, e na parte maior do melão ele ia pregando palitinho com doce, para as pessoas pegarem num negócio de aniversário. Nossa, as imagens deram uma desconfigurada na hora da apresentação, mas enfim. Eu vou falar aqui, na hora de mandar os slides para vocês, eu dou uma ajeitada nas imagens. Toda secção na esfera é um círculo. É importante. Todo corte que você fizer numa esfera, você vai conseguir um círculo. Como assim? Você vai enxergar um círculo. Você tem uma esfera. Você cortou, olhou de frente, o que você vai enxergar é um círculo. E o raio desse círculo, a gente consegue achar com a equação S ao quadrado mais E ao quadrado igual a R ao quadrado. Raul, por que você chamou com essas letras? Só para diferenciar. Você pode chamar da letra que você quiser, contanto que você saiba o que você está usando. O R ao quadrado, o Rão, é o raio da esfera. Por quê? A distância do centro da esfera até a borda do corte vai ser o raio da esfera. Porque vai ser a distância do centro até uma borda. Então a gente vai pegar o raio da esfera, a gente vai pegar a distância entre os dois planos, o plano do centro da esfera e o plano do corte. A gente vai pegar essa distância, o raio da esfera e o raio do círculo formado pelo corte. E a gente vai formar um Pitágoras. A gente vai achar um triângulo retângulo e usar Pitágoras para achar um desses três elementos. Eu preciso que vocês deem muita atenção a esse primeiro tópico. Raul, por quê? Porque no Enem, a grande possibilidade de cair é isso. É muito difícil o Enem cobrar fuso, é muito difícil o Enem cobrar cunha, apesar de que ele pode cobrar numa questão um pouco mais elaborada. Porém, nas questões que a gente mais quer acertar, a maior probabilidade dele cobrar de esferas, se não volume e área, é volume e superfície, é essa parte da questão de um raio, de um corte, de uma secção, de uma seção que você fez na esfera, a questão de descobrir o raio da esfera, sabendo o raio dessa seção e a distância,
ou ele pode pedir a distância do corte ao centro. Então, deem uma treinada muito legal nisso. Desenhem esferas, tentem interiorizar essa parte do Pitágoras. A segunda parte, o segundo tópico que a gente vai ver, é o nome desse plano que corta a esfera, que secciona, que secciona. O plano que secciona a esfera é chamado de secante. Então, o plano que corta a esfera é o plano secante. Todo plano cortou a esfera é um plano secante. Se ele passar pelo centro da esfera, o círculo formado por causa desse corte vai ser denominado, vai ser chamado de círculo máximo. Raul, como assim? Se você cortar a esfera no Equador, se você cortar a Terra no Equador, os círculos formados por esse corte vão ser os maiores possível. Então, eles vão receber o nome de círculo máximo. Tentem associar exatamente isso. A maior área com círculo máximo. Sempre ele vai ser cortado no Equador. Ele vai ter que passar pelo centro. Se ele não cortar no Equador, ele pode cortar, por exemplo, no eixo esférico. Ele tem que cortar em algum diâmetro. Ah, Raul, não estou conseguindo decorar que ele tem que cortar em algum diâmetro. Decora no Equador. A maior chance dele cobrar, a maior chance dele explicar para você vai ser dando um exemplo do Equador. Então lembra, se for um corte no Equador, ele forma um círculo máximo. Agora a gente vai para algumas partes. Uma parte mais difícil, mas que não tem tanto peso quanto a questão do corte e a distância do centro, que é a questão dos fusos e das cunhas. Quando você gira uma semicircunferência em alfa graus ao redor do diâmetro da esfera, você vai gerar um fuso esférico. Raul, como assim? Se você gerar em 360 graus, você forma uma esfera. Se você gerar em qualquer que for, quantidade de graus, desde que seja menor do que 360, você vai ter um fuso esférico. Fuso? Exato. Você vai ter um pedaço da casca da esfera. Raul, como que eu vou lembrar de fuso? Lembro da geografia. Fusos horários. Raul, mas por que fusos horários? Eles foram chamados de fusos horários porque são fusos, são partes da casca da esfera, os quais têm o mesmo horário. Os fusos horários são fusos com 15 graus de abertura. A gente usa até esse número, 15 graus, para fazer alguns cálculos em geografia. Mas o que eu preciso que vocês gravem? Fuso. O que fuso é? Um pedaço da casca da esfera. É só um pedacinho, é só da casca. Raul, como que eu vou calcular a área desse fuso? Isso a gente vai ver na próxima aula. O que eu preciso que vocês saibam nessa aula é fuso, um pedaço da casca da esfera, a gente consegue ele rotacionando um semicírculo por uma quantidade de graus inferior a 360. A gente pode associar também aos fusos horários, que são fusos com 15 graus de abertura. Por enquanto, só isso. Se a gente pegar esse fuso e a gente olhar só na parte que ele se encontra com o Equador, só aquela linha da metade desse fuso, a gente vai chamar ele de arco de circunferência. Como assim arco de circunferência? Um pedaço da circunferência. Circunferência, novamente, só a borda do círculo. Então, essa partezinha aqui, essa linha que forma aqui, a gente vai chamar de arco equatorial, que é um arco da circunferência que se localiza no Equador. Arco equatorial. Novamente, ele vai ser o arco com maior comprimento da esfera. O Equador tem o maior comprimento. Se você pegar um fuso, o maior comprimento que um arco pode obter é o arco equatorial. Por último, a gente vai ver das cunhas, das fatias. Raul, como que eu vou
entender a questão da cunha. Fuso horário eu lembro. Eu lembro que é uma casca, eu lembro da questão do fuso horário, da geografia, eu consigo, mas e cunha? Não tem muito que eu associar hoje em dia. Quando falar de cunha, lembra de fatia. Pensa como se fosse qualquer fruta esférica, pode ser laranja. Se você forçar bem a amizade, uma maçã ou um melão, sempre que você pegar uma fatia, você fala, Raul, peguei uma cunha. É um pouco bizarro a gente pensar falando isso no dia a dia, mas tentem associar os conhecimentos que vocês pegam aqui ao dia a dia. Vocês vão precisar estudar menos, e mesmo que seja na zoeira, mesmo que seja pelo meme, quando você pegar uma fatia e falar, peguei uma cunha. Por quê? Porque quando você chegar no Enem, se ele falar uma cunha, você vai falar, putz, fatia. Vira automático, vira sem querer, vira brincadeira. Você aprende. Então, confia em mim. Pegou um pedaço do melão, fala, peguei uma cunha do melão. Bizarro, negócio de zoeira, mas ajuda a gravar. Então, o que é a cunha? Um pedaço, uma fatia daquela esfera. Vocês podem olhar aqui até que o desenho parece uma fatia de melancia. Como que a gente consegue uma cunha esfera? Ao invés de gerar uma semicircunferência, como no caso do fuso, no caso da cunha, a gente vai gerar um semicírculo por alfa graus, desde que essa quantidade de graus não seja igual ou maior a 360. Se você girar até 359 graus, você tem uma cunha esférica. Por enquanto, eu preciso só que vocês entendam a questão da fatia, que não pode rodar até chegar em 360 graus. E que cunha esférica é obtida através de um semicírculo. Por quê? A questão do cálculo a gente vai ver na próxima aula. Eu estou frisando bastante isso para vocês não terem aquela sensação de que, poxa, está faltando alguma coisa. Sim, está faltando. Mas por questões didáticas a gente separou. Questão das características e a questão da conta. Na aula que vem eu faço uma revisãozinha mostrando como se faz os cálculos. Além do fuso, da cunha, a gente precisa saber que sempre que você fizer um corte numa esfera, você vai obter duas calotas esféricas. O que você cortou é uma calota, o que você cortou do outro lado é uma calota. Voltando, por exemplo, da laranja, aquela tampinha da laranja era uma calota. E a parte maior da laranja também era uma calota. Para isso eu não consegui fazer muitas associações. Se vocês conseguirem fazer alguma, quiserem compartilhar entre vocês, é muito bom. Porém, mesmo que quando você faz um corte você gera duas calotas, se você arrancar duas calotas de uma esfera, a parte que sobrar a gente vai chamar de zona esférica. Essa zona esférica ela pode ser obtida também rodando um setor circular, ou seja, um pedaço de um círculo, um pedaço de uma circunferência. O ideal é que seja de um círculo. Você tem um círculo aqui, você cortou uma fatia da pizza. Tem aqui. Quando você rodar ele ao redor de um eixo, você vai obter uma zona esférica. Isso daqui dificilmente vai cair no Enem, mas é interessante saber porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça do INEP. Depois que a gente viu tudo isso, fala, caramba, é muito conteúdo até intenciar. Fuso, a cunha, a questão do raio, do equador, do meridiano, dos paralelos e dos polos. Isso é o que mais vai cair. Eu vou fazer um único exercício do Enem, que é o que vai dar tempo, para exemplificar como que a gente vai fazer isso e por que aquele cálculo de Pitágoras é tão importante. Esse daqui caiu no Enem 2017 e eu peguei o caderno amarelo. Ele fala que para decorar a mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão.
Lembra que eu falei do melão? Tá aí. Um melão esférico com diâmetro medindo 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, ou seja, ele vai cortar, vai tirar uma parte, conforme ilustra a figura. E, para garantir a estabilidade desse suporte, dificultando que o melão role sobre a mesa, o chefe fará um corte de modo que o raio da seção circular, seção é a mesma coisa que corte, que secção de corte seja de pelo menos 3 centímetros, ou seja, o menor raio do corte vai ser 3 centímetros. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área possível da região em que serão afixados os doces. Vamos lá. A gente viu que ele chamou de H, a distância entre a borda da calota e o lugar do corte. Então, a altura vai ser a distância que sobrar. Eu vou falar um pouquinho melhor disso já já. A altura é o raio da calota eliminada. A altura é literalmente a distância entre o centro e a borda. É o raio da calota. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H, distância entre a borda do melão e onde foi feito o corte, igual a. Primeiro, a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 10, o raio vale 5. Segundo ponto, nesse exercício ele já te deu o triângulo. Normalmente não vai trazer. Então o Enem foi muito tranquilo quando ele trouxe na primeira vez esse conteúdo. A gente tem aqui o raio da seção, que ele chamou de errinho. A gente vai chamar de errão o raio da esfera. E a distância entre o plano do centro e o plano do corte a gente vai chamar de D. Eu fiz uma explicação aqui falando por quê. Como ele quer que o raio seja no mínimo 5, mas a área da onde ele vai colocar os doces, o raio seja no mínimo 3, e a superfície de onde sejam colocados os doces seja o maior possível, a gente tem que considerar que ele vai fazer o corte onde o raio da seção circular seja o menor possível. Como o menor é 3, ele vai cortar ele vai cortar o melão, onde o círculo formado forma um raio de 3 centímetros. Eu desenhei o triângulozinho que ele desenhou ali na figura e joguei. A gente tem que o errão ao quadrado é igual ao desenho ao quadrado, mais r ao quadrado. Como o raio da esfera mede 5, 5 ao quadrado. A distância entre os dois planos vai ser, a gente não sabe, porém, o raio do círculo produzido vai ser 3, porque ele falou que é o menor possível. Então, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. Subtrai 16, aí 16 é 4. Então, a distância entre esses dois planos, a distância entre o centro da esfera e o corte vai ser de 4 centímetros. Tá, mas ele pediu isso? Não. Você pode ver que tem alternativa, mas não é. Como a distância é 4 e a altura é o que falta para completar o raio, como eu coloquei aqui, a resposta da altura vai ser 1. Porque você tem a distância do centro até a borda, o raio da esfera. A altura ele chamou da distância da borda até o corte. O raio você pode considerar como a distância dos dois planos, que a gente pegou 4, mais essa altura, que é 1. 4 mais 1 é raio, 5.